começou a ficar difícil para eu andar. Aí tive que ir para cadeira de rodas. Aí rompeu meu intestino, que é uma dor absurda. Aí eu tive que botar bolsa de colostomia. A probabilidade de eu sair vivo da mesa era menos de 15%. Para mim, eu ia morrer. Oi, gente, eu sou a Bruna Tedi e esse é mais um episódio do Pode Sempre, o podcast da Pague Menos, que adora falar da saúde dos famosos. E o nosso convidado de hoje, viu, tem muita coisa para contar. Ele nasceu em São Paulo, tem 54 anos, é ator, modelo, apresentador e empresário. E nos últimos tempos, ele passou aí por uma experiência muito marcante no seu estado de saúde. Então, ele vai falar sobre isso e muito mais. O nosso convidado é o Luciano Zafir. Olá, bem-vindo. Bruna, prazer, muito obrigado. Obrigado, Pague Menos, obrigado a vocês pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. Muito feliz. Vamos começar então falando, você é de São Paulo, né? Como é que foi a sua infância aqui? São Paulo capital mesmo? São Paulo capital, maravilhosa. Nós éramos em 4, eu tinha uma irmã mais velha que infelizmente se foi por esclerose lateral amiotrófica, né? Por ela. Eu tenho uma irmã gêmea, que é a minha cara, ela é loura, olhos azuis, 1,60 m. Igualzinha. Segundo ela ficou com cérebro e eu com tamanho. E tem um irmão caçula, de 50. Então a gente sempre teve família grande, sabe? Sempre foi gostoso. Eu sou de uma época onde a gente não precisava morar tão perto do trabalho. Então a gente acordava muito cedo. Comecei a trabalhar com meu pai aos 13. A gente saía de casa, sei lá, 6 e pouco. Trabalhava até 12h30, voltava para almoçar em casa e depois voltava para o escritório. Coisa que é inviável hoje em dia, né? Sim, impossível. Então é uma época muito gostosa. E final de semana viajava todo mundo em família. Eu sou um privilegiado, eu tive uma família muito amorosa, grande, divertida. São Paulo, a gente tinha uma qualidade de vida, não tinha esse trânsito louco, não tinha tanta violência, se tinha, a gente não sabia, né? Então eu tive sempre muita sorte na vida. Sabe que uma vez eu fui num evento e eu fiquei numa mesa com a sua mãe. Nossa, gente, foi uma das mulheres mais chiques e finas que eu já encontrei, Dona Beth Zafir. Minha mãe sensacional. Minha mãe é uma figura ímpar. Eu vou te contar uma história dela, que ela sempre me xinga quando eu conto. 4 filhos, né? Chegamos no Guarujá, a gente tinha apartamento lá, morrendo de fome. Ela, vou fazer um macarrão para vocês, um espaguete. A gente, tá bom, mãe. Chegou lá, ela veio com 4 pratos enormes. A gente tinha um cachorro, Old English Sheepdog, que é um enorme. Aquele grandão, tipo um poodle grande, né? Exatamente. Parece um urso. Teve um filme chamado Digby, que era um gigante. Enfim, aí a gente provou. Imagina, para criança não aceitar macarrão, como é que deve ser ruim? A gente botou os 4 pratos no chão, ele comeu tudo, ela voltou. Vocês querem mais? Não, mãe, obrigado. Essa é minha mãe na cozinha, tá? Mas minha mãe parece que pode tudo. Você vê quando ela está no programa, por exemplo, ela fez Justos. Falei, mãe, você é uma máquina de pi, porque você só fala palavrão. Pi. Mas ela, assim, ela é muito carismática, ela só fala o que pensa, ela é uma mulher forte, muito forte, por sinal, passou por muita coisa boa na vida, mas momentos de muita dificuldade também. Filho, não deve ter coisa pior. Não. Quando a gente perdeu a nossa irmã, se foi difícil para mim, para ela, então, nem se fala. Não quero nem, até bater na madeira aqui, porque eu não consigo nem imaginar algo assim. Sim. E aí, depois dessa infância, São Paulo, Guarujá, praia, como é que foi você na adolescência? Você já devia ser um menino muito bonito. Você passava o rodo. Como é que era o Luciano Zafir aí com seus 18 aninhos? Eu era o cara mais tímido que você já viu na vida. Jura? O primeiro beijo, para você ter uma ideia, eu fui no final dos 17 anos no Rock in Rio. E não é que eu dei o beijo, eu fui agarrado por uma amiga da minha irmã mais velha. Olha. E literalmente era zerado de tudo, em coisa que meus amigos já não eram, né? O pessoal ia nessas casas, e eu não. Eu ficava em casa vendo filmes, eu sempre adorei. E assim, era nesse nível, tá? A gente saía, eu andava com os nerds da escola, de repente eu comecei a crescer, né? A ser notado. E assim, a gente ia para um bar, uma boate. Aí daqui a pouco eu via a mulher olhando, aí recebi um torpedo. Nossa, torpedo, como eu tô velho. Torpedo.
Mas eu suava, tipo, que parecia que eu tinha pulado numa banheira. A alma era nerd, então. Totalmente, eu era muito envergonhado, muito envergonhado. Eu tive muito poucas namoradas por longos períodos. Só depois que eu me separei já bem mais velho, que aí eu fiquei um bicho solto, vamos dizer assim. Ficou mais seguro também, Mais talvez. seguro, quis experimentar o que eu não tinha experimentado, sabe? Sair com várias mulheres, mulheres diferentes, mas assim, sempre sem hipocrisia, sempre falou, olha, nada sério, né? Mas aí calhava de estar na novela, tinha uma certa maturidade, né? Tava bem fisicamente, então realmente não tinha um assédio grande. Então foi só nesse momento, mas no momento que era para fazer isso jovem, né, eu não fiz, eu era muito, muito tímido. E aí, como é que você foi dessa timidez virar modelo? Ou era uma timidez que era só com mulheres Com o mesmo? modelo, o pessoal brincava que eu só servia para fazer comercial de armário, de tão duro que eu era. Eu estava em Nova York e veio uma mulher linda falar comigo, chamava Bridget, e ela, você não quer ser modelo, tudo? Me deu o cartão, eu troquei telefone com ela porque eu achei ela linda. Restaurante Itrimelli, lembro até hoje. Aí ela me liga 2 semanas depois, ofereceram um trabalho ganhando $1.000 por dia, um apartamento no Oscar Freire custava $25.000. Eram 20 dias de trabalho. Pra você ter uma Sim. ideia. Da grana que era na E como é época. que é o trabalho? Ah, vai ter 10 modelos e ele para quebrar. Aí eu cheguei, eu falei, pai, tem isso, ele tá estranho, eu vou aparecer lá. Pô, pai, cara, eu tenho 1,90 m e tanto, você vai aparecer lá, porra, o paizão vai olhar o que o filho tá fazendo. Não, inventa o que você quiser, fala que eu sou um construtor, que eu vim dar uma olhada numa área e eu quero conhecer lá. Chegou lá, tava 9 mulheres lindas, entre elas Cindy Crawford, Olinda Evangelista, alguma dessas. Desse nível. Era nesse nível. E aí eu que ficava assim, por exemplo, duas na cama, e eu abraçava uma, e eu do lado da outra rindo. Você ganha isso? Se isso não Você tá ganhava, recebendo pra eu não fazer ganhava isso. por ano com meu pai, que eu comecei a trabalhar com ele na construção civil nessa cidade. Ele vou embora, tá liberado. Né? Quando eu vi ele estava falando com um fotógrafo, eu nem sabia que meu pai falava alemão, meu pai falava 11 línguas, né? E enfim, aí começou. Eu nas férias da faculdade, né? Que eu me formei em administração, nas férias da faculdade, eu ia fazer 30 dias de trabalho para esse catálogo ou outro, qualquer que fosse. Só que chegou uma hora e meu pai, ó, chega disso. Só que eu já tinha na minha cabeça, falei com meus irmãos, falou, no último trabalho eu vou encher uma mala, vou fazer o trabalho, e quando ele ligar, eu vou falar, não vou voltar, vou para Nova York. Né? Só que ele cortou todo o meu dinheiro, eu tinha $70 no bolso. Mas você já tinha terminado a faculdade? Já, foi ano que eu terminei. Aí ele falou, pai, mas como é que você viveu? Eu falei, pai, tem todo o meu dinheiro aí, né? Ele, que dinheiro que você tem? Você tem conta? Aí eu, tenta pagar alguma coisa. Cortou tudo, tinha $70. Só que na semana seguinte, o que ele não contava é que eu peguei Calvin Klein para fazer. Eu fui a cueca da Calvin Klein durante 4, 5 anos. Nossa. Então tinha pôsteres, assim, eu andava em Milão, E era eu era parado mundial, na né? rua, Aham. era uma loucura. Aí a vida ficou. Aí foi, né? Aí ficou sonho de qualquer adolescente, né? Eram as festas mais, assim, festas com os atores todos de lá. Nova York no ápice do glamour, né? Que ano que foi, mais ou menos? Foi em 90, Os anos né? 90. Peguei, fazia as coleções, eu fiz todas as coleções, Armani, Yves Saint Laurent, todos os maiores, assim, Kenzo. Mas aí você foi se soltando com esses trabalhos? Aí eu ou- fui me Sim. soltando mais, né? A gente acostuma, a gente aprende, né? E, enfim, só que eu decidi voltar. Eu falei que ia ficar um ano, me dei um prazo. Aí faltava uma semana, eu liguei para meu pai, que ficou o ano inteiro sem falar comigo. Aí eu falei, vou voltar. Ele parou com essa frescura? Parei, meu. Conservador na época, né? Machista. Sim. Outros Outros tempos, né? tempos, outros tempos, total. Aí me chamaram para fazer aquele Patricinhas de Beverly Hills, 902, não sei se você lembra, com Brandon, Sim, com tudo. Ia sim. ter um brasileiro.
Aí eu fui numa festa, essa produtora veio, falou comigo, ela falou, não, quero você, quero você, quero você. A gente vai começar a filmar daqui a 9 meses, eu vou te botar um coach, você vai aprender a atuar, teu inglês é legal, e você vai ser, não sei de que lugar, mas você vai ser sul-americano, da América do Sul, e você vai fazer. Tanto que eu conheci todos. Aí eu falei, não vou embora do Brasil, imagina. Sério? Você falou não? Cheguei no Brasil, o escritório do meu pai era assim, a mesma coisa que aqui. Meu pai é onde você está e eu aqui. Aí toquei o telefone, ligação pro seu Luciano, Daniel Filho. Acho que era Daniel Filho. Aí o meu pai meu pai ligou no meu voz e fala, Zafir, tudo bem? Acabei de ver a tua propaganda da Calvin Klein. Seguinte, vai lançar Top Model, a novela que lançou Malu Mader. Olha, depois eu vou discutir com você salário, já aluguei apartamento, preciso de você aqui amanhã às 9 da manhã, já comprei tua passagem, já peguei aqui teus dados com a secretária. Eu só fiz assim pro meu pai, só olhei pra ele assim. Na hora que eu olhei pra ele, ele fez assim no telefone. Pá! Aí daqui a pouco toca a ligação, o seu Daniel Filho de novo. Aí, não, caiu a linha, então. Porque ninguém falava não pra Rede Globo, né? Sim. Eu só olhei pro meu pai, tipo, posso? Né? Então, a carreira meio que veio atrás de mim. Aí surgiu isso. Mas aí você fez isso com o Daniel Não, Filho? Não, não. nada. Voltei a trabalhar com meu pai. Depois a gente, por divergências, assim, a gente parou. E aí eu trouxe um grupo de óculos e relógios de fora. E a gente sempre foi muito amigo da Hebe Camargo. Aí eu contratei os modelos para fazer lá. Tava a Marília Gabriela, e eu morrendo de vergonha ali. Faltava uma semana para estrear Anjo Mal, que era o personagem era o Júlio, que ele era extremamente tímido, doce. E a mulher do manga estava assistindo e falou, esse cara aí. Aí eles me ligaram, eu já não trabalhava mais com meu pai, e aceitei fazer o Júlio, porque eu queria vender franquia, não porque eu queria ser ator. Falei, vou ser criticado, não tô nem aí. Milhões de pessoas veem isso e vou vender franquia. Só que me botaram para morar com Paulo José. A Bel Kurtner, a filha dele, seria par romântico comigo também, além da Glória Pires. E eu me apaixonei pela profissão, e desde então foram 27 anos atuando sem parar. Eu parei alguns anos, né, fazendo outras coisas, mas sei lá quantas, 12 novelas, 7 minisséries, 20 peças de teatro. E você foi indo direto, você não parou, você chegou a ter uma formação ou não? Foi ali na prática mesmo? Eu cheguei pro Fagundes, falei, Fagundes, que curso eu faço? Faço CAL, faço faculdade? Ele falou, Luciano, você não tem condição de andar na rua, cara, porque naquele momento não dava para andar na rua, eu estava num momento que não dava. Faz o seguinte, faz teatro. Aí eu fui na Martins Pena, que era uma das que eu mais gostava, né, mais renomada. Conheci a diretora de lá, a Mona, que ela passou a me dirigir em peças. Ela pegou todo o pessoal da Martins Pena e eu fui aprendendo fazendo teatro. Aí eu parei 7 anos na televisão, fiquei 7 anos fazendo teatro, que foi o que me deu uma base muito boa. Uma escola. Quem faz mesmo, teatro total. faz qualquer coisa. Sim. Só você diminuir para televisão e diminuir mais ainda para o cinema. Então, na minha opinião, foi o meu grande acerto ter feito teatro, porque aí me tirou todo o medo de fazer qualquer papel. E nessa época, você conheceu a Xuxa quando você ainda era modelo? Ou você já estava trabalhando como ator? Não, muito antes. Foi antes? Foi em Nova York? Eu não era modelo. Ah, você não era modelo? Eu pegava onda com um dos maiores fotógrafos do Brasil, chamado José Maria Morgade. Ele falou assim, Luciano, você vai ter uma foto com a Luma, pela qual eu era fissurado. Aí eu falei, nossa, ele falou, vai ter beijo na boca, tá? São 3 homens agarrando ela e na hora do beijo você vai beijar a Luma na boca. Eu, tá brincadeira, mas eu não sei o que fazer. Faz nada não, tira essa camisa e deixa que eu te falo o que faz. Beleza. Chegou lá, entrou a Xuxa. Ela viu o editorial, ela ia fotografar sozinha na praia, e ela viu o editorial, uma mulher com 3 caras. Não, eu quero fazer isso aqui. Mas Xuxinha vai ter beijo, agarra. Eu quero. Só que eu escolho o cara que eu vou beijar. Né? Aí foi para Nova. Eu tenho essa revista, eu acho. E aí foi assim. Aí nós namoramos. Mas era uma diferença de maturidade muito grande. Ela estava no auge. Né?
eu tinha apenas 19 anos, né? Foi ainda antes dela namorar o Ayrton Senna. E aí ficamos 6 meses nesse ensaio e aí não deu certo. Aí foi reencontrá-la aos 27. Aonde que vocês se reencontraram? Foi sem Em querer? São Como é que Paulo, foi? eu ia todo final de semana pegar onda. Aquele dia eu briguei com meu pai, o segurança o Magno, que ficou amigo meu, falou: tá onde, moleque? Eu falei: tô aqui. Ah, passa aqui pra me dar um abraço. Aí cheguei lá, tava no estúdio, ela: nossa, você cresceu. Eu falei: geralmente é o que acontece com as pessoas. Ah, vamos jantar fora? Eu falei: não, vamos começar certo? Vamos jantar fora? E aí a gente começou, e no total, entre indas e vindas, ficamos 14 anos. Nossa, foi tudo isso? Foi Caramba, eu tinha a impressão que era menos. 14 anos. E a Sasha nasceu quanto tempo depois desse Ah, reencontro? eu já estava no Rio há pelo menos um ano no Rio. Primeiro eu peguei um apartamento para mim, depois passamos a morar juntos. Tinha pelo menos uns 7 anos. Ah, tá. Porque ela sempre quis. Eu falei: eu não. Eu falei: deixa eu ver como é que vai esse relacionamento. Para mim não é chegar e não era minha vontade sem ver como é que ia funcionar, né? Eu sempre fui muito conservador. Aí o negócio foi andando e a gente fez. E como é que foi para os seus pais quando você contou que estava namorando a Xuxa? Pro seu pai especificamente. Eles sempre andaram com artistas, né? Eles eram da noite também, apesar de serem empresários. E assim, para eles não foi assim. Sabe, claro, ela era a maior, a showwoman do Brasil na época, claro que, nossa, legal, tudo. Mas não o suficiente para dobrá-los. Meu pai sempre teve sempre foi um ariano também, igualzinho a ela, então ali trocavam faíscas. Ah, rolavam umas tretinhas entre. Muitas. Ah, é? Jura? Muitas. Mas será que era o quê? É ciúme, será, do seu pai? Não sei. Não, é diferença de pensamento, de geração, de uma série de coisas. Tá. Costumes, hábitos. E aí, como é que foi quando a Sasha nasceu? Porque foi um evento que parou o Brasil, né? Sim. Como é que foi pra você ter visto Foi muito isso difícil, tudo porque exposto? nós estávamos separados, né? Sim, é verdade. Então para mim foi muito difícil. Mas tanto que foi em jornal, foi em um monte de coisa, que eu estava muito triste, porque para mim esse negócio de você estar separado era como se fosse eu tinha falhado na minha cabeça, Mas vocês se separaram quando? com 6 meses de Com gravidez. 6 meses de gravidez, tá. Então eu assim, a sorte é que eu estava. O Brasil não teria visto absolutamente nada, porque precisa de autorização do pai também, né? E eu tava tão isolado do mundo, foi difícil para ela também, mas eu estava tão isolado do mundo, ela tinha muita gente em volta. E assim, então, senão eu teria provavelmente proibido tudo. Eu entrava com liminar, com advogado, eu não ia deixar sair passando em jornal algum, né? Eu achava muita exposição. Depois é que era um sonho dela, né? Hoje a cabeça dela mudou muito, mas era outro mundo também, né? Mas mesmo assim eu teria provavelmente jogado um balde de água fria ali nessa história que Marlene fez, e de colocarem nisso lá a televisão. Eu tinha como impedir isso. Mas você se arrepende de não ter impedido? Eu não tinha nem condições, entendeu? Eu não tinha condições de impedir ou não alguma coisa. E hoje o que a Sasha acha disso? A Sasha acha. Ah, nem liga, nem Ela não lembra. liga. Não. Porque depois eu acho que foi tudo conduzido de uma tempo. maneira muito normal, né? A Ela criação dela. sempre foi muito protegida. Era muito simples. Ela saía com as amigas. Se o pai e a mãe não estão, era mais uma criança. Sim. Se visse um monte de criança e visse um de nós dois, falava: opa, a Sassá tá aí. Entendeu? Mas no meio de crianças, não. Então ela Sim. teve uma infância muito normal. Muito normal. Depois ela foi ficando um pouquinho mais conhecida, mas mesmo assim. E ela morou fora também, Morou né? fora, Também ajuda, né? A sair um pouco E dessa... fora que ela foi super bem educada, ela tem uma cabeça muito boa, é uma menina muito simples.
inteligentérrima, mais linda por dentro ainda do que por fora. E olha que é difícil bater a beleza dela de fora. Mas então, eu tenho muito orgulho em ser o pai dela, porque ela é uma menina maravilhosa. E como é você pai da Sasha? Cara, eu acho que como qualquer pai, né, de um filho, não existe amor maior que um pai ou uma mãe sintam por um filho, né? A gente faz tudo por eles, né? Façam tudo com a gente, nada com os nossos filhos, né? Quer arrumar confusão comigo é fazer mal para um filho meu. Você tem, além da Sasha, mais 2 filhos, Tem né? o Mikael e o Davi. O Davi tem 9, o Mikael tem 7. O Mikael vai fazer 8 agora, foi um atrás do outro. São super apaixonados os 3. Eu casei de novo com a Lohana, tem quase 11 anos. E aí nós casamos de verdade agora em Vinhedo, no dia 12 de outubro. Olha, vocês tinham só se juntado. Juntamos, fizemos 10 filhos. Eu falei, pô, tá aniversário do 12 de outubro, o presente vai ser diferente. E aí fizemos uma festa de casamento, casamos, enfim. Você acha que tudo que você passou, que a gente vai falar daqui a pouquinho já, tudo que você passou em relação à saúde nesses anos, nesses últimos 2 anos, talvez tenha te dado aí essa vontade de oficializar, fazer uma festa e celebrar? Eu sempre tive vontade de casar, sempre tive. Mas talvez isso deu uma acelerada no processo. Acelerada mais ou menos, né? Porque foram 11 anos. Não deu para enrolar mais, né? 11 anos é bastante tempo. Não dá pra falar. 11 anos, 2 filhos, a aliança tá aqui para confirmar. Ó. Pronto, né? Ó, a aliança aí, ô, gente. E como é você, marido? Eu diria mais do que marido e mulher, nós somos muito parceiros. A gente tem uma intimidade muito grande. Não existe segredo um para o outro, que sempre tem aquele segredinho, porque a gente se conheceu sem intenção de ter algo sério. Então a gente contava tudo um para o outro. Então é uma cumplicidade gigantesca, sabe? Então é muito bom. E ela é uma mãezona, ela canta maravilhosamente bem. Eu estraguei a carreira dela 2 vezes. Porque era uma época onde você cantava, você pegava um Cazuza, por exemplo, e fazia aquela música para boate. Você botava, não sei se... Você botava, eu não sei como é que chama isso. Você mudava o ritmo da música para dançar. Fazer um remix. Um remix. Era moda isso. Aí um cara escutou, um maestro que é um dos melhores do Brasil, ligou pro sócio dele, que nada mais era que o produtor da Cyndi Lauper. Falou, o quê? Manda vir para cá que eu vou assinar o disco. Aí eu engravidei ela. Aí depois que ela já estava uns 4 meses já tranquila, tá valendo ainda, manda lá que a gente faz o disco. Aí a gente viajou, aí eu engravidei ela de novo. Então eu digo que eu estraguei a carreira dela, mas agora ela tá... Mas ela trabalha com o quê? Ou ela focou ainda sempre cantora? Cantou. Mas aí com as 2 crianças, depois com a minha doença, ela parou, agora que ela tá voltando. E você falou um pouquinho de... Né, quando você entrou na novela, né, nos trabalhos que você não tinha tanta experiência, mas que você queria vender lá os óculos, que você não se importava com críticas. Como é que foi? Porque teve um momento, eu acho, na TV, que tinha muito preconceito, né, com pessoas, com modelos que faziam novela. Tinha sim, mas eu não passei muito por isso, não. Primeiro, no caso modelo, que tinha eu e a Luísa Brunet. No Anjo Mal. Minha primeira cena foi com Glorinha Pires. E eu sempre fui um cara que sempre fui muito estudioso. E eu, como eu te falei que eu não saía de casa, eu sou um cara que via muito filme, muita coisa. E o meu papel foi pequeno. E eu tive o Paulo José para bater texto comigo. Eu tive profissionais maravilhosos para me ajudarem. Então, diferente do que aconteceu com o Ricardo Mack, por exemplo, que ganhou um protagonista sem ter a menor condição de fazer, eu ganhei um papel pequeno que foi crescendo. Então, as críticas não foram tão grandes. Né? Foram, até pelo que era, foram muito poucas. E a partir daí eu fui fazendo uma novela atrás da outra. Eu fiz, se não me engano, 6 ou 7 direto. Então eu tive, até chegar no meu protagonista, eu tive um caminho. E outra coisa, tem a sala dos atores.
E você acha que com atores como Fagundes, como Glória Pires, como Paulo José, que ia ficar na sala dos atores, eu ficava dentro do estúdio, pegava uma cadeirinha e ficava ali olhando eles trabalharem. Pô, são 3 câmeras, beleza, corta pra lá, corta pra cá. Aqui ele fala num tom alto, aqui ele fala num tom baixo. Ah, legal, legal, legal. Vou. Ficava ali. E aí eu fui sugando, fui absorvendo tudo, né? Então isso me ajudou muito para autoconfiança. É claro que, pô, estava longe de ser um grande ator, na minha geração, um Rodrigo, ou enfim, tantos atores bons aí que a gente tem, mas eu estava em condições de fazer qualquer papel. E aí quando eu comecei a fazer teatro, então, aí eu fiz peças dificílimas. Eu fiz peças muito pouco conhecidas, muito pouco comerciais, mas que exigiam muito, muito, muito de um ator, né? Eu fiz, por exemplo, O Exercício, de Lewis John Carlino, que dirigiu e escreveu Great Santini, que é um dos puta de um filme. Eu fiz Closer, Perto Demais. Eu fiz Um Monte Chamado Desejo. Eu fiz, sei lá, eu fiz umas 12 peças, mas todas eram complexas. Fiz uma ou 2 comédias só. Todas eram bastante dramáticas. Então ali a minha escola foi o teatro, com todos os profissionais da Martins Pena. Eu peguei o cara que fazia o som, peguei a diretora, eu peguei que fazia corpo, eu peguei que fazia voz. Então eu contratava esse pessoal, fazia parte da minha equipe e eu ia absorvendo o que eles davam nas aulas. Fazendo a sua própria faculdade, Fazendo né? a minha faculdade, Sim. 7 anos fazendo teatro. Então eu posso falar que eu fiz 7 anos de curso. Sim. E você, de tudo isso que você já fez, qual que é o que você mais gostou, assim? Teve alguma peça, algum papel, alguma novela? O que Eu você fiz, pudesse escolher? vamos lá, eu fiz muita coisa que me deu prazer. Eu sou judeu, então me deu prazer fazer Aquarela do Brasil, onde eu fazia um imigrante polonês. Meu avô era um imigrante polonês que vendia tecido de porta em porta. Eu fiz esse personagem. Monte Chamado Desejo. Fazer o Stanley. O Stanley de 1000 apresentações, uma sai perfeita. E essa que foi inacreditável, assim, sabe? Foi muito bom fazer. Foi muito bom fazer. O Exercício era uma peça onde um ator era técnico e a atriz visceral. E eles tiveram um caso, eles tinham uma peça para fazer juntos, ela não conseguia chegar no personagem, eles saíram mal da relação, ela, pelo amor de Deus, me ajuda, senão eu tô ferrado. Tá bom, mas não surta na minha. E aí no final ela faz tanta coisa, ela puxa, ela empurra ele contra a parede de uma maneira que ela torna ele visceral e ela fica técnica, ela muda o jogo. É uma peça muito tensa. Eu fiz tecido acrobático nessa peça, porque tinha exercício de gravidez. Ela, vamos fazer a simulação da gravidez? Eu falei, vamos. Você ainda aguenta fazer tecido ou você tá velho? Aí tinha um tecido, aí eu subia, fazia um casulo lá em cima, enquanto ela ia fingindo que estava grávida, enjoando, Aí terminava, ela parava embaixo, rompia a bolsa, aí eu descia de cabeça para baixo, e saía no meio, embaixo das pernas dela. Quer dizer, então teve muita coisa legal, sabe? Outra coisa leve e deliciosa a fazer foi Rebeldes, onde eu fiz o pai da Sofia Abrão, que dava fila de gente na Record. Então foi divertidíssimo. Eu sou feliz com Paixão de Cristo, Nova Jerusalém. Foi eu fiz Jesus, né? Eu fiz todos os personagens, mas Jesus a primeira vez eu tinha 33 anos. Olha, foi um delicioso. judeu fazendo Jesus com 33 anos. Então foi assim. Eu fiz muita coisa boa, eu tenho muita sorte, né? E tem bastante coisa aí para o ano que vem. Ainda não posso falar porque eu sou meio supersticioso, mas tem um monólogo maravilhoso para fazer, tem uma outra peça para fazer. Eu vou ficar mais no teatro e cuidando da saúde. Televisão eu tenho planos para voltar em 2024. 2024, ano que vem. Ano que vem. Falando em saúde, bom, você passou aí por momentos muito delicados, né, nos últimos tempos. Você foi diagnosticado com Covid algumas vezes e teve aí umas sequelas graves. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo, como é que começou. Vamos lá, eu tive a terceira vez que eu fui internado. Eu fui para Salvador numa sexta-feira, comecei a tossir no avião,
Tinha uma reunião de manhã na prefeitura, ia ter um show de alguma coisa lá. Aí eu falei, prefeito, tosse aqui. Aí ele mandou um PCR, deu falso negativo. Falei, então é gripe, né? Tudo bem. Aí, Em que época que era da Covid, só pra gente entender? Eu estava com 52 anos e na segunda-feira ia ser liberada a vacina para 52 anos no Rio de Janeiro. Tá. Aí eu liguei pra minha médica, eu falei, eu tô mal pra caramba, tô passando muito mal, mas eu já vou direto vacinar. Ela, você tá louco? Você vai fazer um raio-x do teu pulmão aí, vamos ver como é que tá. Porque se você tiver com Covid e você tomar a injeção, você tá... É horrível. É horrível, é. Beleza, fui, já tava com o pulmão tomado um pouco, fui pro hospital, passei por isso, e aí foi aumentando. Aí apareceu, antes de aumentar, apareceu uma embolia pulmonar. Eu já estava fora da área do Covid, ela falou, você não... Deu ruim aqui, deu uma embolia pulmonar. Vamos ter que te dar anticoagulante em dose máxima. Aí rompeu meu intestino, que é uma dor absurda. Aí eu tive que botar bolsa de colostomia. Só que nesse interim, o Covid, que estava baixinho, o pulmão que estava baixinho, subiu para 84%. Então eu estava com 84% do pulmão tomado e tinha uma cirurgia muito séria para fazer. Aí os médicos falaram, relaxa, calma, mas a probabilidade de eu sair vivo da mesa era menos de 15%. Aí chamaram toda a minha família, né? Meio que para despedir. Eu tive sorte. Sorte não, né? Porque eu acho que até a terceira página são os médicos, na quarta é Deus. Aí eu escapei. A intubação foi horrível. A intubação foi assim, a minha irmã chegou de Portugal, oi Lu, cheguei de Portugal, o médico, vai acontecer isso, isso, isso. A médica, vai acontecer isso, isso, isso. Minha mulher, eu te amo, me dê um beijo. As enfermeiras me pegam na maca, vão lá, eu estava amarrado, me pegam na maca, eu senti o tubo entrando, senti tudo, senti engolindo água e senti morrendo. Como sentiu morrendo? Você sente, eu senti apagando como se estivesse morrendo. Eu senti tudo, a intubação. Aí, de repente, eu abro o olho, a minha irmã, oi Lu, cheguei de Portugal. O médico, o exame vai ser assim, assim, assim. A médica, o exame vai ser assim, assim, assado. A minha mulher, eu te amo. Aí quando os caras pegaram na cama, eu já vivi isso, eu sei o que vem agora. Eles vão me entubar, eu vou sentir tudo e eu vou morrer. Aí, eu passei isso que eu contei 29 vezes. Lá pela 15ª eu falei, então o inferno existe, eu tô aqui. Mas já que o inferno existe, eu tô aqui, eu não vou me entregar fácil, não. Eu vou sair na porrada com o demo. Te juro que eu pensei isso. Eu falei, eu vou arrancar esse tubo. Aí, aconteceu isso, eu falei, a hora é agora. Tanto que a minha irmã falava assim, por que você ficava assim pra mim? Ó? Porque eu não conseguia me comunicar. Eu estava amarrado numa cama de ferro. Você já viu cama de hospital como é que é? Uhum, sim. É claro que eu só fui entubado uma vez, mas o meu cérebro ele estava ali, eu já estava entubado, sentado ali, esperando o momento para desentubar. Mas eu estava revivendo isso. Eu apagado, eu com um braço só, eu quebrei a cama de ferro, eu arrebentei aquela parte de ferro inteira. 3 enfermeiros pularam em cima do meu braço e um ficou voando. Por isso que eu falo que a gente só usa 10%. Depois eu tentei fazer isso, não existe a menor possibilidade. Tudo bem, eu peso 100 e tantos quilos, sou grande, mas você não quebra uma cama de ferro. Uhum. Então, para mim, foi um drama muito forte essa intubação. E foi quanto tempo de intubação? Acho que eu fiquei uns 4 dias entubado. 4 dias. 4, 5 dias entubado. Uhum. E isso foi da primeira vez? Não, essa foi a terceira. Essa já foi a terceira. As primeiras duas eu fiquei em casa. Ah, tá. Você só foi tendo as complicações e aí essa foi a terceira. Entubou. Aí, quando desentubou... Eu estava com uma bolsa de intestino. Aí depois eu tive sangramento abdominal, que é uma dor horrível. Morfina não segurava. Eu tomei morfina junto com ketamina, que é anestesia para cavalo. Eu berrando na UTI. Depois disso, eles me equalizaram. Eu ainda monitorado. Boa noite. Aí eu abro o olho 2 horas da manhã, tinham 4 médicos em volta de mim. Falei, gente, o que vocês estão fazendo? Aí só olhei pro quadro, né, meu quadro. Eu estava com 180 de batimento cardíaco, então, dormindo. Uma arritmia. Eu falei, gente, tá doendo, o que é? Ela pegou na minha mão e falou, calma, você não vai morrer agora.
Mas você vai piorar muito ainda. Não se assusta. Como é que eu vou piorar muito? Eu tô com 180 de batimento, cara. 180, 185, 190, 195, 200, 205, 207. 15 segundos. Você vê a vida. E os médicos assim pra você, ó. Para ver se volta, né? Sim. Porque é uma medicação que para o coração, é como se desse um start no computador, só que não obrigatoriamente pode voltar. Essa parte é difícil. Então, você pensa em muita coisa aí, né? Aí eu passei por essa também. E Aí, nesses 15 segundos, você tem alguma lembrança? tudo, eu tô Você lembra de tudo? como se eu estivesse falando com você agora. Eu não estava dopado. Você tava- ouviu o pi? Eu estava esperando apagar a luz. Sim. Acabou o jogo, game over. Game over. Eu queria achar um telefone para me despedir. Não ia dar tempo nem de despedir. Sim. Para mim, eu ia morrer. Aí fiz isso. Aí depois me adaptei à bolsa de colostomia. Tiveram alguns problemas, dores, porque machuca. O estômago ele vai mudando. Eu tinha medo de trocar. Coisas inconvenientes. Aí eu comecei a brincar com isso. Aí eu aceitei bem o estômago. Não tive vaidade. Resolvi fazer no Fashion Week esse desfile sem camisa. Sim. Né? Como é que foi? Te convidaram? Como é que Não, eu falei isso? que eu falei para todo mundo, para o meu empresário, para todo mundo em volta, falei, ó, eu vou ligar para alguma televisão, eu vou chamar uns 10 estomizados, eu vou abrir o desfile sem camisa e vou fazer assim. Aí todo mundo, não faça isso, você vai mostrar essa coisa horrível. Falei, vou fazer, vou chamar na televisão, vou chamar as pessoas que entraram em contato comigo. Então, já quer fazer, vamos no São Paulo Fashion Week. Valéria Araújo comprou ideia, e aí eu cheguei, abri o desfile, nossa, todo mundo, ele tá vivo, todo mundo aplaudindo. Aí quando eles diziam, que negócio é aquele ali na barriga? Eu escutava, tic, 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 tic. Que é da roupa, será? Aí eu abri, tirei, todo mundo, caralho. E muita gente falou, não, isso é uma bolsa de colostomia, ele tá ali. E aí isso viralizou pro mundo inteiro. Eu recebi mensagens dos Estados Unidos todo, da Europa, Estocolmo, por exemplo, muitos lugares. E aí eu acabei virando símbolo, né, vestindo a camisa, e visto até hoje, me sinto estomizado, já refiz o meu intestino. É um procedimento difícil você refazer também. Sim. Era para ficar pouco tempo, minha cirurgia demorou 8 horas e meia. Porque como eu sangrei bastante, todos os órgãos grudaram. Tinha que separar cada órgão. Era como se fosse um bloco de geladeira. Então foi muito difícil a cirurgia. E aí depois disso, dor, né? Porque abre bastante. Né? Não ia ser por robótica, não tinha como. Aí depois entupiu, que agarra às vezes na parede, e dependendo de como agarrar, ela não faz a curva do alimento. Então você tem que enfiar um tubo por aqui, sem anestesia, chega na garganta e você começa até descer. Você um tubo vai de milkshake desse engolindo tamanho. ele. E aí depois sai tudo. Eu fiquei 7 dias com esse tubo, é horrível. E aí depois disso recebi alta, fui para Campinas, 3 dias depois entupiu de novo, fui para o hospital de Campinas. Aí eu comecei a perder a mobilidade das pernas. Eu tive uma artrose que acelerou devido a tanto corticoide, é o que se fala, ou Covid, ou hereditariedade. Junção de tudo. O fato é que começou a ficar difícil para eu andar. Aí tive que ir para cadeira de rodas. Aí fui operado, botei uma prótese, que teoricamente é super tranquilo. Mas a minha deu dores, resultado. Eu tinha uma bactéria, uma infecção hospitalar que eu posso ter pego em qualquer momento lá atrás. Aí eu tive que lixar o osso, retirar a prótese, botar outra, me encher de antibiótico, cimentar ela com antibiótico. E eu tô aqui com um PIC, que é uma saída aqui no braço, onde todo dia, 9 da manhã, chega uma enfermeira, porque eu tenho que tomar durante 6 semanas,
não ia ficar no hospital só para tomar antibiótico. Ela vem com o negócio aqui, negócio, e também reaprendendo a andar com fisioterapeuta. Mas eu tô assim, mas eu não tenho dor. Quando eu estava lá com essa bactéria, a quantidade de remédio que eu tomei, eu ficava doido. Eu tomei os remédios mais perigosos. No Google estava o remédio mais perigoso do mundo, mais viciante, né? O remédio que eu tomei. Que é pra dor. É tipo Pra um dor. opioide. Não, é opioide. É assim, mas ele te dá uma sensação de prazer e anula a dor. Sim. Só que mesmo não anulava. Então eu tomava um, aí vinha dor de novo. Tinha noite que eu tomava 6. Nossa, e pra ficar viciado nisso... Não só para ficar viciado, como para ter uma overdose também. Sim. Então, esses 2 anos foram facinhos. Nossa Senhora. Mas espera, que é muita informação, Luciano. Deixa eu só voltar um pouquinho pra gente entender um pouco mais os detalhes, assim. Você, voltando pro intestino, qual foi o problema que você teve efetivamente no intestino? O intestino, essa ruptura do intestino foi porque meu corpo reagiu de uma maneira exacerbada ao anticoagulante, que era o que cuidaria para acabar com a embolia pulmonar que mata. Então vamos focar na embolia. Se der algum problema, a gente resolve depois. Primeiro vamos tirar essa embolia que mata. E o intestino não aguentou. Entendi. E aí, alguém conseguiu detectar o que pode ter gerado? Porque é isso, né? Covid em uma pessoa dá sintoma. Foram muitos médicos, muitos hospitais. Tem gente que quer falar que teve erro médico, tem gente que quer falar que não. Teve muita gente boa do meu lado, entendeu? Foi um azar. Eu não quis ficar procurando, porque acho que não é por aí. Importa que eu tô vivo. A gente muda muito, né, na nossa cabeça quando a gente passa por um momento desse. E foi isso, né? O mais difícil foi ficar distante dos meus filhos enquanto eu estava no hospital. Sim. Né? Minha mulher sofreu a beça. Foram 2 anos e meio muito difíceis para ela. Assim, a minha família toda, né? Claro, imagino. Todo mundo sofre junto ali, né? E você falou que o que você teve alguma semelhança com o caso do Paulo Gustavo? A nível de pulmão, sim. Eu cheguei a 84%, 85% do pulmão tomado. Ele chegou por ali também, né? Então, mas ele tinha uma pré-condição. Ele tinha asma, eu acho. Tinha asma, eu não tinha, né? Eu entubei mais cedo que ele, provavelmente, né? É tudo muito particular, né? Ninguém pode abrir o que aconteceu com ele, né? É proibido qualquer médico ou enfermeiro abrir. Mas o que eu sei apenas é que ele estava com o pulmão muito tomado e que ele foi entubado um tempo mais tarde. Eu fui entubado logo mais no início, e que ele tinha asma. Sim. Né? Mas as nossas situações aí foram um pouco parecidas. E você sempre teve um estilo de vida mais saudável, né? Você praticava atividade física, provavelmente se alimentava bem. Isso tudo também eu acho que é um conjunto que ajuda, né? Sem dúvida. A ter passado por momentos tão difíceis ali, com pouca chance de sobrevivência, né? Jiu-jitsu foi minha vida. Fora isso, natação, surfava, aula de circo, spinning, bicicleta normal, musculação. Eu sempre gostei de esporte, em geral, né? Então, claro que isso ajuda. Esporte faz bem para tudo, né? Para a cabeça, para a mente, para o corpo. Sim. Isso faz diferença. Sim. E você hoje, voltando aí para esse momento mais crítico do hospital, você consegue lembrar, assim, do que você sentia? Você tinha muito medo de morrer? Você estava ali com a sensação de que isso estava muito perto de acontecer? Como é que foi para você? Até então, não. Só que eu estava no hospital, eu tive um problema lá dentro. Eu tive eu tive arritmia de novo. Ainda teve mais Então, só que dessa vez eu estava no quarto, eu não estava na UTI. Então, até chegar é um tempo mais. Então, eu dormindo a 174 de batimento cardíaco, você realmente acredita que vai morrer.
É uma sensação de morte. Então, coisas que eu nunca tinha tido na vida, como crise de pânico, se tornou uma coisa mais comum. E aí, dessa vez que eu saí, né, que eu tive alguns casos, não foi uma arritmia só. Tive à noite e tive de manhã. Então isso me deixou assim, mas eu tô bem, né? Eu não tenho ataque forte, mas eu tenho algumas crisezinhas de ansiedade, né? Mas aí eu vou na respiração, controlo. Fiz muito tempo de yoga na minha vida, que ajuda muito. Também a dar uma A acalmada. Ajudou. As Sim. artes orientais são... E você faz terapia? Você cuida de alguma maneira da sua saúde mental? Nunca tinha feito. Quando eu saí do hospital a primeira vez, falaram, Luciano, terapia e antidepressivo, por favor. Né? Que eu já desmamei. Mas a terapia eu faço, não com a mesma frequência, mas faço. Sim. Então porque é importante, Não precisa, né? Dar essa equilibrada, né? Porque foi muita coisa, né? Foi muita paulada, muito baque, né? Realmente. Acho que a gente recebe o que a gente aguenta, sabe? E por algum motivo eu tive que passar por isso. É mais simples acreditar. Eu acho que a vida fica mais simples quando você acredita que tem um motivo para você ter passado por isso. E você já encontrou esse motivo? Não. Mas, por exemplo, um deles, eu recebi muitas mensagens que eu salvei a vida de algumas pessoas. Literalmente. Sim. Que queriam se matar e quando viram a minha situação, falaram assim, pô, a resiliência que esse cara tem, cara, a vontade de viver e eu, uma vida ótima, vou morrer, nem que a vaga tussa. Os ostomizados. Que, porra, que legal, ele tem vida, ele tem qualidade de vida, então eu também posso. Claro, porque é muito preconceito que envolve, né? É muito Ignorância preconceito. também, muita gente não conhece. Sim. Então, eu tive uma vida maravilhosa. Então eu não posso reclamar de absolutamente nada. E aí hoje você usa bastante as suas redes sociais para levantar essa bandeira, né? Para falar, quebrar preconceitos, né? Claro. De uma certa maneira eu virei, né, a cara do ostomizado, apesar de não estar mais, né? Sempre as pessoas dificilmente vão esquecer o que eu fiz. Né? Sim, então, uma imagem muito forte. Volta e meia tem eventos, eles me chamam, lives, eles me chamam, né? Eu publico coisas a respeito, porque essas sensações são diversas, tem vários tipos de estomia, tem iliostomia, tem estomia, tem vários tipos, tem as para sempre, tem gente que pega saco de lixo e amarra um cinto, tem gente que pega metade de coco vazio e amarra na barriga, vocês não têm ideia do que tem por esse Brasil, tem ideia. Sim. E você buscou compartilhar um pouco como era a vida de uma pessoa com a bolsa, assim? Sim. Eu mostrei tudo. Tudo. Porque a gente só meio que vê ali, sabe que existe e tal, mas tem todo né, uma logística por trás para entender como funciona. Você estava falando até de uma parte até mais divertida dessa. Eu brincava muito comigo mesmo, né? Porque no início é horrível, você não consegue nem olhar. Aí você percebe que não é nenhum bicho de 7 cabeças, você começa a lavar sozinho, trocar sozinho. Aí eu tô conversando com você aqui e de repente eu falo, ih caramba, essa torta que vocês serviram tá péssima, hein? Né? Porque você tem que brincar, gente, você não tem controle. Porque ela faz um barulho sozinha. Eventualmente faz, né? Como se fosse um pum, só que você não tem controle sobre ele. Ou então pode dar vazamento. Hoje em dia as bolsas têm muita qualidade. Né? Eu trabalhei com a da Coloplast, que tem uma qualidade absurda. Então não tinha muito cheiro. Você tem produtos que tiram cheiro. Você tem uma série de coisas aí que há 20 anos atrás, coitado de quem usava. Hoje não, hoje é muito mais fácil. Você pode nadar. Eu tenho amigo meu que luta jiu-jitsu e é customizado. Mas então é uma outra coisa. Mas assim, mesmo assim que as pessoas põem, elas têm vergonha. Né? Pensa, qual é o teu momento mais íntimo? Quando você está fazendo amor, desnudo, você está encostando numa boa. Você está encostando em fezes. Elas estão protegidas, mas tem fezes ali. Sim. Elas podem vir a qualquer momento.
Então você aprende horários. Você sabe que você vai, por exemplo, namorar. Pô, então eu vou deixar para jantar depois. Porque a digestão é mais rápida. Eu tenho uma reunião, então, poxa, eu vou comer comida bem levinha, não vou comer comida aqui. Então, uma série de coisas você vai aprendendo para evitar determinadas situações. Sim. Eu vi até, eu acho que um post seu falando dessa questão sexual, né? Porque eu imagino que muita gente não deva querer, né, fazer, né? Porque, enfim, é isso, vergonha, envolve um monte de coisa. Mas dá para ter, se você conseguiu ter uma vida sexual aí em algum momento, depois que você já Em estava. algum momento, não. Foi sempre? Não, em todo momento. Ai, Brincadeira, gente. Zero de impeditivo, zero. zero impeditivo. Zero. Como eu te falei, eu sou muito cúmplice da minha mulher, então não tinha isso. Mas eu tenho certeza que se eu fosse solteiro, eu ia chegar normalmente, falar, olha, eu tenho uma bolsa de colostomia. Aí eu vou botar uma cinta aqui em volta para não te incomodar, para você não nem ver o que é. Ou não, entendeu? Mas eu ficar sem, nem pensar. Nem pensar, acho que isso não tem que impedir a gente de ser feliz. Sim. Não, mas eu acho que é ótimo você falar disso, sabe? É uma coisa que ninguém fala e que muita gente deve estar sofrendo, né? Com preconceito, com vergonha de si mesmo. Muita gente começou a sair de casa, muita gente foi à Olha praia aí. por minha causa, muita gente. Sim. Porque você realmente, eu acho que foi uma libertação para essas pessoas, o que você fez ali, né? De mostrar, assim, e falar, e tudo que você está fazendo por essa causa, mas enfim, por essas. Poxa, mas você não tem vergonha? Eu falei, vaidade todo mundo tem, eu nunca fui extra vaidoso. Eu sempre tive muita sorte, minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita. Eu tive um look sempre legal, alto, sempre chamava atenção. Aí, mas você não sente? Eu falo, cara, sem isso aqui eu tava morto. Entendeu? Não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Minha vida não acabou. Eu sou o mesmo Luciano. Meu caráter continua o mesmo. Meus desejos continuam os mesmos. As minhas irritações continuam as mesmas. Talvez talvez aumentou um pouco. Mas é isso. E hoje você tem alguma restrição? Alimentar nenhuma, zero. Nenhuma alimentar. Não, Mas não. alguma coisa que você não pode fazer? Alguma coisa. Eu não voltei a lutar jiu-jitsu até porque por causa das pernas, né? Eu brinquei. Porque tem posições que o joelho vai na barriga com todo o peso, né? Eu abri 2 vezes no mesmo lugar, são, sei lá, quase 40 pontos. Então eu ainda não vou fortalecer mais. Mas eu pretendo disputar meu último campeonato de jiu-jitsu ainda. Disputar não, ganhar. Né? E já tem alguma previsão de quando você vai poder voltar, mais ou menos? Não, primeiro eu vou ver como é que vai reagir a perna, se eu vou ter que fazer o outro quadril, e aí treinar da maneira possível. Aí só eu vou poder medir se eu vou poder lutar ou não. Sim. Eu acho que depois que se passa por uma experiência assim dessa, é um pouco mais fácil, talvez, viver um dia de cada vez, né? Você acha que muda um pouquinho essa coisa da gente querer muito. tudo pra ontem e tal. A gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando com você, eu tô olhando dentro do teu olho e tô escutando o que você está falando com você. Eu não tô aqui vendo se tem uma mensagem, se alguém ligou. Eu chego em casa à noite, pode cair o mundo, eu vou deixar o celular de canto. Aí à noite, antes de dormir, eu olho para ver se teve alguma coisa urgente. Eu acho que é fazer 100% uma coisa. Eu sei que o mundo pede mais hoje, mas quem manda no meu mundo sou eu. Entendeu? Quem manda no meu mundo sou eu. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 10 minutos. Então eu prefiro ser lembrado como, nossa, ele foi muito legal, ele ficou aqui conversando comigo, só isso. Ou então brincando com meu filho, só isso. Ou então Então eu foco no que eu estou fazendo no momento. Claro, perder os hábitos é uma coisa muito difícil. A gente tem esse hábito de viver. Muitas vezes eu me pego fazendo exatamente o que eu fazia no passado. Eu falo, opa, vamos acordar, não é isso que eu quero da vida.
E assim vai. Sim. E você, fora esse problema, né? Antes de acontecer tudo isso da Covid, você fazia check-ups regularmente? Você cuidava bem, controlava os Só exames e fui parar no tudo? hospital uma vez, quando pegou fogo um apartamento aí que a gente estava. E aí eu passei 3 dias no hospital. Até então, nunca tinha pisado no hospital. Aham. Você sempre controlou tudo, fazia os check-ups direitinho e Sempre. estava sempre bem, sempre com Acima da saúde. média, sempre. Sim. E aí, atividade física que você já falou que faz bastante também, né? E aí, agora vamos torcer para poder voltar logo, né? Logo, eu já Né? voltei, já tô vivo aqui, tô bem. Eu falo com a minha mulher, Sim. se não melhorasse nada. Tem 10 dias que eu tô em cirurgia, tô andando bem, sabe? Tô andando bem, tô sem dor, consigo dormir, né? Sim. Você sente que você nasceu de novo? Algumas vezes. Eu tive 4 episódios de quase morte. Então eu tive mais do que uma chance. É, né? Isso, se você vai analisar, é realmente muito forte, né? Muito forte, é. Muito forte. Tem que agarrar, né? Com toda a E mesmo força. assim, você não pode também ficar assim. Às vezes eu me culpo quando eu tô triste, quando eu tô deprimido, porque acontece com todos. Falo, cara, que você não tem o direito. Eu posso me dar o direito. Só que eu tenho que pensar o que eu passei. Entendeu? Eu tenho que ver o copo meio cheio sempre. Entendeu? Mas a gente tem que se dar esse direito. Nós somos humanos, né? E assim, por exemplo, eu sempre fui um touro. Sabe, eu canso rápido agora, por enquanto, porque eu tô 2 anos e meio longe sem fazer esporte. Então eu fico doido da vida com isso. Né? Literalmente eu tô cansado. Até para trabalho é difícil para mim. Né? Eu começo bem e já começa a ficar. Então aí eu falo, pô, que saco. Eu falei, pô, Luciano, que saco não, você tá vivo, para. Daqui a 2 anos você tá, você tá tá correndo mais do que você corria antes. E é assim que eu tenho que pensar. É melhorar cada dia. Você não pode se comparar ao que você era. Você tem que se superar ao dia anterior. É isso. E você hoje em dia está fazendo. O que você está conseguindo fazer de trabalho? Ah, eu tô escrevendo uma série. A gente começou já durante a pandemia. A gente começou a escrever uma série. Eu tenho um monólogo que eu vou fazer, que eu vou receber agora. Eu trabalho com educação, né? A gente vem, eu tenho uma distribuidora onde a gente vende projetos para escolas municipais pelo Brasil inteiro, que é muito gostoso também, porque só através da educação que a gente consegue mudar esse país, né? Então, eu trabalho com um material da Melhoramentos, que é a maior editora do país. Eu treino professores através do Instituto Singularidades, que é criado pelo Grupo Pão de Açúcar, com Abílio Diniz. Faço eventos literários. Cinema. Eu fiz um filme assim, até antes da operação, mas uma pequena aparição. Fiz 3 cenas, parado. E tem essas 2 peças que eu pretendo fazer no segundo semestre. E ano que Já esse vem, ano. e ano que vem, dando tudo certo, está sendo aviltado aí Esse uma, que você não pode falar ainda. um personagem com uma novela grande. Ah, tá bom. Aí, Mas já sabemos que é uma novela. aí vamos ver. E tem mais 3 filmes também para o final do ano e ano que vem. Tem bastante Tem coisa. bastante coisa. A vida Desempregado você não vai ficar, Luciano. Eu durmo muito pouco, porque eu tô com insônia, porque Ah, eu ia te eu não perguntar como é que consigo tá seu dormir. sono no meio de tudo isso. Eu fui dormir hoje às 6:30 da manhã. Eu tô exausto. Eu fui dormir às 6:30 da manhã, 8 e pouco a enfermeira estava me dando remédio. Demora 1 hora e pouco. Aí eu adormeci sentado, acho que das 10h40 até meio-dia, quando chegou o fisioterapeuta. Almocei, trabalhei pelo telefone as coisas, peguei o carro e vim para cá, né? E aí eu estou exausto, vou chegar em casa à noite, vou deitar na cama e não vou dormir de novo. Não adianta tomar remédio. Não adianta, Não nada. funciona. Então, por isso que eu estou falando agora com um psicólogo, psiquiatra, para ver o que a gente faz. Mas isso foi depois de tudo. Porque ligou uma chavinha de volta. Então eu tô... Mas durante o dia eu vou bem.
esse horário agora começa a ficar... Começa a dar um... Sim, claro, porque não aguento, imagina. Então, gente, vamos falar baixinho agora. O final do dia é mais puxado pra mim. A próxima vez a gente marca Não, mais cedo. Marca na madrugada, que você vai estar acordado. Vambora, vamos às 3h30 da manhã, eu tô bombando. Então o emprego não vai faltar. Eu posso virar DJ, eu posso virar guarda noturno. Sim, muitos empregos. Tem muita coisa. O pessoal que trabalha na madruga, total. Pode contar comigo aí que eu vou fazer a aplicação lá. Luciano, vamos falar um pouquinho de beleza agora. Você, sem falsa modéstia, você se acha um homem bonito? Eu gosto do que eu vejo. Mas assim, eu procuro, diferente de muita coisa que eu vejo, eu não procuro ser o que eu era aos 30 anos. Eu tenho 54. Eu vejo os homens de 54. Eu não mexo no meu corpo tem 2 anos e meio. Né? Então, meu corpo, claro que não é o que era antes, vai voltar. O corpo tem memória. Para 54 anos. Eu tive a sorte de um DNA assim, por exemplo. Eu praticamente quase não tenho cabelo branco. Nunca pintei na vida, nunca fiz nada disso. Eu tenho mais que você. Nunca fiz nada na vida. Eu nunca fiz nenhum procedimento. Eu não sei nem o que é Botox. Ah, você nunca fez nenhum procedimento estético? Nada. Mas você tem algum cuidado? A minha vaidade está ligada à higiene pessoal. Ah. Entendeu? Eu gosto muito de banho, esporte, mas literalmente... Tem shampoo aí, amor? Não tem. Cadê o sabão? Aí ele vai com o sabão mesmo. Então, acho que eu devo muito isso aos meus pais, né? Essa genética. Então, eu tive sorte. Então... Você não passa nenhum creminho no rosto, protetor? Se eu passei protetor... Não façam isso, gente. Mas se eu passei protetor 20 vezes na minha vida em 54 anos, foi muito. Gente, tem gente que é abençoada e não sabe, né? É sério? Você nunca fez nada? Você não passa nem protetor? Nada, nenhum procedimento, nem protetor, nem nada. É errado isso, eu sei. Mas eu acho tão ruim ficar melada aquela pele. Mas tem vários que não ficam mais, hoje fica sequinho. Então, sabe, eu fico... Ia pegar onda, ficava 6, 7 horas no ar. É verdade. Né? Passava nada. Aí depois, sei lá, depois do 20º dia, começava a usar hipoglose. A gente pintava de hipoglose a cara, porque aí também não dava, né? Mas, no geral, cara, vaidade... Gosto de um bom perfume. Gosto de perfume. E acho que para por aí. Gosto de estar bem vestido, de acordo com o que pede a ocasião, mas tudo sem exagero. Sim. E você, como é que é para você encarar o envelhecer? Só não envelhece quem morre. O pessoal é ruim porque você perde, você tem dores, você tem... você paga o que você fez na vida, a conta chega. Eu fiz esporte radical a vida inteira, então eu sinto dores no corpo. Mas é experiência, aprendizado, sabe? Envelhecer é bom quando você não quer ser jovem pro resto da vida. Se eu quero surfar como eu surfava, se eu quero correr como eu corria, se eu sou solteiro e quero ser aquele tiozão suquita atrás da meninada, minha vida vai ser um lixo. Agora, se eu com 54 anos eu quero passar o que eu aprendi para os mais jovens, se eu com 54 anos eu quero dar uma boa caminhada, eu quero ter uma vida saudável, eu quero pegar minha mulher, levar ela para jantar, eu quero ler coisas diferentes, eu quero viajar, eu quero fazer exercícios que condizem com a minha idade, aí a vida pode ser maravilhosa. Agora, se você quer achar que tem 30 anos com 54, como infelizmente mais da metade das pessoas fazem isso, você vai se dar mal, porque a gente tem corpo, a gente tem corpo e tem alma, né? O corpo nada mais é do que vai virar terra. Então o que adianta você ficar gastando tudo por um negócio que vai virar adubo? Então eu tenho procurado trabalhar muito livros onde você fala da alma.
Tem livros maravilhosos, um judaico chamado Jardim de Emuná, por exemplo, que fala sobre perdas, sobre mortes muito cedo, sobre doenças, que te explica o porquê que acontecem essas coisas. Você fala, pô, mas por que porra, a pessoa uma criança, 6 anos, por que passou por isso? Tem. Então eu procuro ler coisas para enriquecer a minha alma. O meu corpo eu já sei para onde vai. Entendeu? Não que eu vou deixar de cuidar dele, muito pelo contrário. Eu tô doido para voltar a fazer ginástica, tô doido para lutar, tô doido por isso, mas tudo no meu limite. Sim. E hoje em dia o que você mais gosta de fazer assim nas horas de lazer, assim? Quais são os seus hobbies? Qual é o horário desse programa? Eu gosto muito de ler, eu gosto de estar com os meus filhos, filmes. Série, você assiste também? Assisto série também. Todo mundo, né? Assisto série. A última foi a quarta-feira, né? A Wandinha, que eu adorei, por exemplo. Eu gosto de desafio. Você sabe que os 3 países, as pessoas mais longevas do mundo, eu esqueci quais são, da onde vêm os outros 2. Um é da Itália, mas o mais longevo do mundo vem de Okinawa, aonde o garoto lá tem 90 e tanto. O que é isso? Eles fazem esportes de baixo impacto, eles têm vida social, eles saem da mesa com 70% do apetite tomado, saem com 30% com fome, e dormem e acordam cedo. Esse é o grande segredo. Eu ainda não consigo fazer isso, mas essa é uma ideia, uma coisa que eu quero, porque eu gostaria muito de passar do 100. Vai passar. Isso eu não sei, mas existe uma coisa no judaísmo que fala que chama-se tikkun. Sim. Na Cabala também. Da Cabala, que vem do judaísmo. Onde o tikkun é a nossa missão da alma. Quando acaba a missão da alma, você sai. Sim. Então eu torço que meu tikkun seja longo ainda, mas se não for também, é bom, porque você já está lá em cima. Então, exato. E a gente tem tem coisas que a gente não controla, não adianta, né? Não tem muito o que fazer. Nossa, chegou nosso delivery. Ouvi aqui um sinalzinho. Opa. Olha aqui, obrigada. É o delivery da Pague Menos, ó. Diretamente para você, Luciano. Nossa, obrigado. Com produtinhos aqui dentro, tá? Obrigado. E aí, enquanto isso, vou falar aqui para as pessoas, porque o serviço da Pague Menos de delivery da Pague Menos, é só ligar 4002-8282 e aí pedir os seus produtos que a Pague Menos entrega onde você estiver. Se você quiser, já ir abrindo 8282. Se quiser, pode ir abrindo aí, que tem umas coisinhas pra você, que eu acho que você vai gostar. E você pode fazer as suas compras também no site pagmenos.com.br ou pelo app da Pague Menos. E aí você recebe como você preferir. E tem também o Clique e Retire, que você compra ou pelo site ou pelo app ou pelo Televendas, e aí você recebe na loja mais próxima de você, sem fila nenhuma. Vou até começar a usar protetor solar, tá? Eu acho que tá na hora, viu? Já que é Pague tá Menos, na hora. Isso foi uma indireta para mim, indireta. Que mais tem aí? Vamos ver. Aqui acho que é um enxaguante, solução bucal. Hidratante corporal. Hidratante Esse negócio do nariz para roncar, que é maravilhoso. Multivitamina, que isso eu amo de paixão. Aí, bom, né? Nossa, quanta coisa, pra imunidade, gente. esse daí, ó. Imunidade, zinco. Que legal. Nossa, muita coisa, muito obrigado. E tem mais um creme ali, sabonete, gel antissinais. Gel antissinais. Bom, mas se você não for usar, sua mulher vai, com certeza. Amei, muito obrigado, Pague Menos. 4002-8282, é isso? 4002-8282. Tá vendo? Fácil de decorar, gente. Vamos lá, hein? Ou no site, ou no app também. Bom, pra gente encerrar, Luciano, acho que... Vou deixar assim. Eu sou meio desajeitado. Aí. Pra gente encerrar, vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos. Uma música. Uma música. Ou um ritmo. Música. Tem duas. Uma é Isn't She Lovely, que é uma música que é minha da Sassá. Sim, é Steve Wonder, né? E a outra é do casamento, que a minha mulher cantou para mim. Tem duas aí que são lindas, maravilhosas, mas são 3 músicas na realidade, não são só uma, não é uma só. Tá, mas Isn't She Lovely?
Resident Love. É uma delas. É um lugar. Um lugar onde eu esteja no momento, com as pessoas que eu amo. Uma frase. Uma frase? É frase de caminhão, mas viva o teu dia como se fosse o último. Que um dia vai ser. Saúde é? Tudo. O que é o mais importante na sua vida? Família. Família. E se você encontrasse com Deus hoje, o que você falaria? Obrigado. Obrigada, eu também. Foi ótimo, Obrigado, viu? Muito obrigada, adorei te conhecer. Que bom, foi um prazer. Obrigado. Valeu, gente. E olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, também compartilhar com as pessoas que você gosta e se inscrever no nosso canal. Um beijo e até o próximo Pode Sempre.